você vai conhecer a história de uma carioca chamada Fabiola Bastos, hoje missionária Fabiola Bastos, que teve encontro com Jesus e que, através da oração, ela orou pela sua casa, orou pela sua família. Ela é esposa do cantor Vaguinho e você vai conhecer agora a história da missionária Fabiola Bastos. A paz do Senhor, eu sou a missionária Fabiola Bastos, esposa do cantor, pastor, servo de Deus Vaguinho, que fazia parte do grupo Os Morenos. Temos 2 lindos filhos, Wagner Júnior, de 19 anos, e o Kainan, de 14 anos. 23 anos atrás foi quando eu conheci o meu esposo, até então era cantor do grupo Os Morenos. Dos meus 10 aos meus 17 anos de idade, meu sonho era ser modelo. Desfilei como modelo na Zona Sul do Rio de Janeiro, desfilei algumas vezes exibindo meu corpo seminua numa escola de samba. E há 23 anos atrás, quando eu completei meus 15 anos, eu conheci o Vaguinho. Ele fazia parte do grupo Os Morenos, ainda não era um grupo famoso, mas já estava rodando o Brasil, já estava tocando nas noites. Eu não sabia que ele era viciado em drogas, não sabia que ele era viciado em cocaína. Eu chego da escola e encontro ele drogado na sala do apartamento, então eu entendi, descobri que ele era usuário de drogas. Eu engravidei do nosso filho mais velho, que hoje tem 19 anos, engravidei do Júnior, e nessa mesma fase de gravidez a música Mina de Fé estourou no Brasil inteiro. Então agora não era mais um homem comum, era um homem que tinha se tornado muito famoso. A música estourou no Brasil inteiro e, como eu costumo dizer, antes do meu esposo ser um homem conhecido, antes do meu esposo ser um homem famoso, já era um homem que não vivia dentro de casa, saía, voltava 2, 3 dias depois. O tempo foi passando, o Vaguinho cada vez mais ficando famoso. Então, quando nosso filho nasceu e essa coisa foi piorando cada vez mais a situação do nosso relacionamento, até que o nosso filho completou 1 ano. Quando o Wagner Júnior completou 1 ano de idade, o Vaguinho, ele resolveu ir embora de casa e foi morar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com os pais, e foi viver uma vida de solteiro. E nesse mesmo período que ele foi embora de casa, eu, com meu filho pequeno, entrei no quadro de depressão profunda, até que num determinado momento da minha casa eu ouvi vozes, e uma voz me dizia assim: acaba com esse sofrimento, pega o carro, bate no poste e acaba com a sua vida, acaba com esse sofrimento. E eu fui, ouvindo essa voz, eu fui em direção à chave do meu carro, para pegar o carro, entrar no carro e fazer aquilo que até então não sabia, né? Mas era o inimigo, né? Eram vozes falando comigo para que eu tirasse a minha própria vida. E quando eu fui em direção à chave do carro, o meu filho, que já andava, né, estava correndo, passou correndo na minha frente. E quando ele passou correndo, eu ouvi uma outra voz que também não conhecia. Hoje eu sei que era a voz do Espírito Santo, mas eu ouvi uma voz que disse: Fabiola, você não pode fazer isso. Eu ouvi aquela voz, me assustei até então e dei um passo para trás e não fiz aquilo que o inimigo queria que eu fizesse, que era tirar a minha própria vida. Então minha mãe foi recorrer à vizinha, sem eu saber. Essa vizinha bateu na minha porta pela manhã, e quando ela bateu na porta, ela falou: Fabiola, hoje eu quero te fazer um convite. Na verdade, quando ela me lançou essa frase, eu achei que ela queria me levar para outros lugares que eu já tinha tentado de outras formas, achando que eu estava buscando a Deus. Eu falei para ela: ó, se for para aquele centro, você me perdoa, mas eu não quero saber disso. Ela disse: não, hoje eu vim te convidar para você ir na igreja. Falei para ela: olha, eu não tenho roupa para ir para a igreja. Ela conseguiu me levar junto com a minha mãe dentro de um culto, dentro de uma igreja, uma roda de oração. E então, pela primeira vez, né, eu só tinha entrado quando criança, então depois de adulta, pela primeira vez, eu estava entrando dentro de uma igreja, dentro de um culto evangélico. E ali tinha um homem de Deus, um grupo de oração, homens e mulheres ali orando, e um homem, um pastor, pregando a palavra. Mas aquele dia, parece que aquele pastor pregou só para mim. E ele começou a ministrar a palavra e ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e
e será salvo tu e a tua casa. E eu pensei comigo, como que esse homem sabe que a minha casa está destruída? E ele continua ministrando a palavra, pregando e dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Pensei também, como que esse homem sabe que tem 3 meses que eu não sei fazer outra coisa a não ser chorar, a não ser ficar oprimida dentro de casa. Mas eu não sabia que ele estava ministrando a palavra de Deus. Então, naquele dia, ele pregando, eu levantei minhas mãos e aceitei a Jesus como meu Salvador. Mas a partir daquele dia eu decidi que eu ia buscar pela minha casa, que eu ia buscar pela minha família. Até que um dia o Senhor me deu a autorização para buscar pela minha casa, e eu falei: Senhor, eu quero meu marido de volta, mas eu não quero ele na prostituição como ele está, eu não quero ele de volta mulherengo, eu não quero ele de volta viciado, eu quero ele transformado, lavado e remido no sangue de Jesus. Mas no dia 30 de outubro do ano de 2000 eu cheguei na casa da minha sogra, junto com meu filho, e quando eu cheguei na casa da minha sogra falou: Fabiola, fica aqui essa noite, porque tem 3 dias que meu filho sumiu, meu filho desapareceu. Eu fiquei com a minha sogra naquela noite. Nós estávamos separados, mas ele não sabia que eu estava na igreja. Mas naquela noite, naquele dia, por volta de 10h30 da noite, meu telefone toca e era o Vaguinho, que estava do outro lado da linha, drogado. E há muitos dias, esses 3 dias, sem falar com ninguém, mas ele resolveu ligar para mim para se despedir de mim. E falou: Fabiola, eu estou no motel Condor, no Meia, e eu preciso que você venha ao meu encontro. Peguei meu carro, fui em direção àquele quarto de motel, aquele motel. Quando eu cheguei naquele motel, entrei no quarto, ele estava sentado na cama, à beira da overdose, totalmente drogado. Sentei na cama e comecei a orar e falar com Deus. Até que o Vaguinho falou: Fabiola, eu preciso te pedir perdão, me perdoa por isso. E meu esposo começou a se despedir de mim, a língua enrolada, a boca torta, né, os olhos arregalados, toda a expressão de uma pessoa totalmente drogada, a respiração ofegante. Foi aí que quando ele falou: Fabiola, eu já tentei de tudo, me perdoa, porque eu já tentei de tudo para parar de usar. Mas todas as vezes que ele falava isso, era com muita dificuldade para falar. E aí foi a oportunidade que eu tive, a primeira vez que eu preguei a palavra, e a primeira alma que eu ganhei para Jesus foi meu esposo naquela noite, quando eu disse: Vaguinho, eu conheço um que pode te ajudar. E como ele não sabia que eu estava na igreja, eu não imaginava que eu iria dizer naquele momento. Ele perguntou: quem é que pode me ajudar? Porque eu já disse para você, eu já tentei de tudo. E foi a oportunidade que eu tive de dizer: eu conheço um e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando eu falei isso, meu esposo, na mesma hora, drogado, à beira da overdose, levantou as mãos, aceitou Jesus como o Salvador dele e falou: Jesus, entra na minha vida, que eu quero ser um novo homem. Quando ele mencionou a palavra Jesus e começou a aceitar Jesus, naquele momento o efeito da cocaína foi embora, não tinha mais olho arregalado, não tinha mais boca torta, não tinha mais respiração ofegante, não tinha mais nenhum efeito de overdose. Naquele mesmo momento, Jesus entrou na vida do meu esposo e ele foi liberto para a glória do nome do Senhor Jesus. Para você que está me ouvindo nesse momento, Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Né? A própria palavra de Atos 16, 32, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Verdadeiramente na minha vida isso se cumpriu, porque o meu esposo hoje é um servo de Deus, hoje é um homem lavado, remido no sangue de Jesus. E eu costumo dizer que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que está escrito na palavra de Deus, é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. E isso se cumpriu na minha vida. Pedi para Deus libertar o meu esposo das drogas e transformar ele num homem de Deus. Mas não pedi para Deus transformar ele num pastor, mas Deus assim fez. Porque não subiu ao meu coração, mas era o que Deus tinha preparado para mim e para minha casa. Não sei o que você precisa, não sei o que você tem buscado e invocado ao Senhor, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o mesmo Deus que transformou a minha vida, transformou a vida do meu esposo, é o mesmo que tem o poder de mudar a tua história, de mudar a sua casa, a sua família e fazer aquilo que Ele fez na minha, né? Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor.